Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Santo Espírito, e dai-nos um raio de vossa luz. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, consolador divino, doce hóspede da alma, suave refrigério. No trabalho calma, na aflição consolo, na angústia paz. Ó luz da verdade, aclarai as dúvidas do nosso coração. Sem a vossa força nada o homem pode, nem um bem há nele. Lavai as nossas manchas, regai nossas securas, curai nossas doenças. Como veio o que é rígido, dai calor ao que é frio, reconduzi o errante. Dai aos vossos filhos que em vós confiam, vossos 7 dons. Dai-nos a virtude, a garantia da salvação e a alegria completa. Amém. Graça e paz a você, cara amiga, caro amigo, que acompanha essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta segunda-feira, desta Semana Maior da Semana Santa. Obrigado a você que está nos acompanhando aqui pelo nosso perfil do Instagram, a você que acompanha o nosso canal Boa Notícia, que tem esse desejo de deixar a vida com gosto, com o sabor do Evangelho de cada dia. Na semana passada, no sábado, eu fiz aqui uma confusão com os nossos fusos horários, que acabei ficando confuso. É verdade, nós estamos aqui na chamada hora legal. Aqui na Itália a gente não chama de horário de verão, não chama de hora legal, que dá mesmo o significado, né? Que a gente faz uma mudança do tempo por conta de uma lei, uma convenção legal. E agora a nossa diferença passa a ser não de 4 horas, mas de 5 horas. Esse é o estado da questão. E é interessante, né? Porque quando a gente vai falando de hora legal, a gente pensa no tempo, não é? Nas horas como elas são. A Bíblia muitas vezes também fala de hora, não é? Jesus, quando realizou o primeiro sinal dele no Evangelho segundo João, ele diz que a sua hora ainda não tinha chegado, é o que ele diz a Maria, a sua mãe, que estava presente naquele casamento. E quando aqueles gregos foram se encontrar com Jesus, e pediram a Felipe, André, queremos ver Jesus, quando Jesus escuta essa notícia de que esses gregos queriam vê-lo, Jesus entendeu que a sua hora tinha chegado. A hora, o tempo. Na língua grega, existe assim 2 modos de eles falarem de tempo. Uma que é uma palavra que a gente, e para eles eram como se fossem também espécies de divindades, né, na mentalidade grega. Uma é a palavra cronos, de onde vem cronologia, cronômetro, que é o tempo marcado em minutos, segundos, etc. É um tempo que está fixado no nosso calendário, que a gente pode medir. É um tempo quantitativo. E é o tempo externo, a gente poderia até dizer, né? A gente pode medir, pode marcar. E os gregos, eles refiguravam o deus Cronos como uma coisa que acaba comendo até os próprios filhos. E como o tempo nos consome, como o tempo nos consuma. Já a outra palavra que eles tinham para falar de tempo era kairos. E esse era refigurado, interessante o seguinte, como se essa divindade fosse assim, um molho de cabelo aqui na frente. Então, quando ele passava, você tinha que agarrar por esse fio de cabelo, porque se ele virasse para você, por detrás era tudo careca, então você não tinha como agarrar nele. Como que dizendo assim, é o tempo como oportunidade, aquele tempo que a gente não pode deixar passar, é o tempo que a gente não pode perder. E a gente dizer, não é o tempo de acordo com a sua quantidade, é o tempo pensado na sua qualidade, é tempo qualificativo. Por exemplo, né? O tempo quando você está apaixonado, parece que corre de uma maneira diferente, né? Uma coisa é você está ao lado da moça pela qual você se apaixonou, ou ela ao lado do jovem pelo qual se apaixonou. A gente vai falando moça, jovem, pode ser também que nem seja tão jovem assim, né? Mas o tempo sentido por uma pessoa apaixonada é diferente do tempo sentido por uma pessoa que está na cama de um hospital. Ah, como é diferente esse tempo. Uma hora
cronológica é bem diferente. Quando você está numa aula, por exemplo, né, que a aula é empolgante, e parece que aquela 1 hora de aula passou e quando tocou, que vai para o outro horário, que mudou de professor, meu Deus, como foi que passou tão ligeiro e a gente nem sentiu. Mas quando é aquela aula que está ali maçante, aquele, por menos tempo que seja, a gente já está que não aguenta mais, a gente não faz esse tipo de experiência, né? Então é o tempo sentido internamente, o tempo, a gente poderia dizer, sentido pela alma, o tempo não sentido pelo corpo, o tempo sentido psicologicamente, espiritualmente. Esse seria o kairos, o tempo interno. E no Evangelho, muitas vezes, quando se faz referência ao tempo, às horas, etc., elas não é uma hora medida por fora, não, é uma hora sentida por dentro, é o significado do tempo. Hoje nós temos o capítulo 12 do Evangelho de João, versículos de 1 a 11. Sendo o capítulo 12, não é claro, vai estar entre o capítulo 11 e o capítulo 13. Óbvio. O que é que se trata no capítulo 11? No capítulo 11, a cena central que a gente tem é a da ressurreição de Lázaro. Lázaro que volta à vida depois de 4 dias que estava morto, e que as irmãs dizem: Senhor, não vai lá não, porque já está cheirando mal, yam fetere, já está fedendo. E depois, no capítulo 13, o que é que a gente vai ter? É a última ceia de Jesus. E João, na última ceia, ele não narra o episódio da instituição da Eucaristia, porque todo o capítulo que é dedicado à Eucaristia, o discurso do pão da vida, vai ser o capítulo 6 do Evangelho de João, quando no deserto Jesus reparte o pão com aquela multidão imensa de mulheres e homens famintos, um sinal que também não foi compreendido. O capítulo da última ceia, no capítulo 13 de João, começa com uma belíssima abertura, né, que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E ali dentro a gente vai ter o mandamento do amor, um discurso de adeus e de despedida, e a gente tem um gesto muito forte que Jesus manda também que seja repetido na sua memória, que é o gesto do lava-pés, que a gente repete uma vez por ano na Quinta-feira Santa. E não é nem obrigatório que se repita aquele gesto do lava-pés. Quase todo mundo faz, mas não é que tá, é uma obrigação litúrgica. Se quiser, é como se diz na norma litúrgica, é ad libitum. Se tem que seja bom que se faça, mas não é algo que tem que ser feito. E São Gregório Magno, no século VII aqui em Roma, era um tempo de uma crise muito grande. São Gregório Magno, inclusive, foi papa, né? E bispo de Roma, e ele tinha sido, inclusive, prefeito aqui da cidade, e era uma hora muito difícil, de fome para o povo, de tantas dificuldades. E alguns monges, ele era monge, São Gregório, e alguns querem ir para o deserto, querem viver no deserto, e aí Gregório pergunta para eles: mas vem cá, lá no deserto vocês vão lavar os pés de quem? Olha como essa história do lava-pés era uma coisa muito forte, porque ele ali no mosteiro deles, aqui no chamado Monte Célio, aqui em Roma, numa região central da cidade, ele então acolhia muitos pobres, e com a mãe dele, Santa Sílvia, não é? Ele acolhia esses pobres e tinha esse rito de lavar os pés desses necessitados. Vocês sabem que antigamente as pessoas andavam muito a pé. O pé era usado como a melhor forma de transporte, e quando você caminhava a pé, o que era que sucedia? Os pés ficavam empoeirados. E um dos gestos de acolhida que você fazia, dos mais belos que você podia fazer a alguém quando chegava em sua casa, era lavar os pés. É claro que as pessoas que eram bem aquinhoadas, não tinham um escravo, não é, para mandar lavar os pés de quem chegava. E se o seu escravo na cultura de Jesus fosse um judeu também, você nem pedia a ele para fazer esse serviço, porque era um serviço de delicadeza, mas ao mesmo tempo era um serviço que era tido como um serviço muito humilhante. Então Jesus faz esse gesto ali de assumindo a posição de um escravo, não é, como vai dizer o hino cristológico da carta aos Filipenses, ele assumiu
a condição humana tomou a forma de um escravo. É realmente a forma que Jesus tomou. Então estamos hoje aqui nesse capítulo 12, versículos de 1 a 11, entre essa cena da ressurreição de Lázaro e aquela outra do lava-pés que vai começar. João dá uma nota, que não é cronológica, é teológica, eu já disse. 6 dias antes da Páscoa, 6 dias. Deus criou o mundo, de acordo com o livro do Gênesis, em 6 dias. Então você está diante do fato da criação. Não é? E o 6º dia, 6 dias antes, então o 6º dia antes da Páscoa, o 6º dia, na mentalidade bíblica, era o dia da criação do ser humano. Estamos diante de uma cena que é depois da morte de Lázaro e da sua ressurreição. Lázaro que retorna à vida. Lázaro que, digamos assim, experimenta o refazer da sua existência. Lázaro, que o nome significa Deus ajuda. Só Deus pode ajudar o ser humano a se refazer, a se recriar, a se tornar uma nova criatura. Então estamos aqui nesse contexto pensamos aqui de mundo novo, de criação, a Páscoa vista como uma nova criação realmente, como entrar num momento novo, 6 dias antes da Páscoa. Para onde é que Jesus vai? Para Betânia. O nome também aqui é muito importante, Betânia, Bet, em hebraico significa a casa. Esse Ania vem de Anav, que significa pobre, Anavim, os pobres. Betânia significa a casa dos pobres. Ali Jesus era um lugar, não é esse vizinho de Jerusalém, que seguramente era um lugar em que vivia pessoas pobres, era a periferia em relação a Jerusalém. Nesse lugar vivia essa família aí de Lázaro que Jesus tinha ressuscitado. E eles ofereceram um jantar para Jesus. Maria servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Lázaro colocado à mesa, está com alguém sentado à mesa, comer com ele significa estar em comunhão. Não é? Então essa é a humanidade recriada por Deus na comunhão da mesa com o Senhor. Então se a gente quer realmente ter a vida que pode brotar da Páscoa de Cristo, é se sentar na mesa, se sentar à mesa com Ele, que a gente pode fazer essa experiência. Marta servia. Na língua de Jesus, Marta, o nome Marta significa senhora. Senhora. Podemos dizer também patroa ou dona. Olha só, Marta está ali servindo. Jesus na última ceia ele vai dizer: vocês me chamam de mestre e senhor, de verdade eu sou. Se eu que sou mestre e senhor estou aqui lavando os pés de vocês, vocês devem aprender isso e fazer a mesma coisa se vocês querem ser felizes. Então Marta, aquela que é a senhora, está aqui servindo como uma serva. Está servindo. E é interessante notar esse serviço de Marta, porque também o verbo do leo, em grego, significa também o serviço de amor e o serviço no sentido religioso, o serviço religioso, né? Às vezes existem muitas línguas, justamente traduz a palavra missa por serviço, serviço litúrgico, que é a tradução ao pé da letra do latim chamado Opus Dei, obra de Deus, não é? Então, em alemão, por exemplo, se diz Gottesdienst, Dienst significa serviço, serviço de Deus, obra de Deus. Então esse serviço aqui também tem essa conotação, não é desse serviço que é religioso. Então Marta é uma mulher que faz esse serviço, essa dimensão feminina de quem se põe numa atitude quase que, digamos assim, angélica, daqueles que servem a Deus. Ela estava ali, não é, servindo àquela mesa. E aqui nota-se uma coisa muito interessante, que a irmã deles, Maria, tomou quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro e ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. Aqui é muito interessante que esse meio litro de perfume de nardo era uma essência que era a essência importada, vinha dessa região do Himalaia, da Índia, da China, e vinha para Jerusalém. Era muito caro.
Dizem que essa quantidade de perfume que ela comprou, algumas pessoas andaram fazendo os cálculos, nesses estudiosos, diz que seria o equivalente hoje a 16 mil euros. Agora você pega e converte 16 mil euros por 6,50, que é o preço de €1 por real. 16 vezes 6,50, 53, vê qual é a cotação hoje. Faz as contas para você ter a ideia do valor que foi desperdiçado, né, jogado fora, digamos assim, como vai ser entendido por um dos discípulos de Jesus aqui, aquilo que fez aquela mulher. Diz que esse nardo, era um nardo puro. Interessante é que essa palavra que é usada para falar do nardo puro, como nós traduzimos aqui, não é? Esse nardo puro e muito caro. Ali temos a palavra em grego pistiskes. Pistis em grego significa fé, ou seja, era um perfume, se a gente fosse dizer assim, fiel, era um perfume verdadeiro, era perfume de verdade, era puro nesse sentido que se podia acreditar que era perfume bom. E aqui a gente já vê aqui a nota teológica, né? Qual é esse perfume que a gente deve espalhar? Que esse perfume da fé. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 15, diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E depois no versículo 16 diz que existe um outro perfume que é o perfume da morte que está espalhado. O perfume da morte é o perfume de coisa necrosada, não é? De coisa morte. Cheiro de coisa podre, não é? As irmãs vão dizer para Jesus antes de ressuscitar Lázaro: não vai lá não, Senhor, que ali já está fedendo, já não tem cheiro bom. O cheiro ali é cheiro de morte, é podridão, é putrefação. A gente usa muito hoje em dia a palavra corrupção. O que é uma coisa corrompida? Uma coisa corrompida é uma coisa podre. É uma coisa necrosada, é uma coisa que cheira mal. Necrosis em grego significa morte, né? Mas a mão a ferida necrosou, o tecido estava morto. E às vezes a morte começa a entrar no corpo da gente, ou numa ferida. O que é uma ferida? É um pedaço do corpo que está morto, né? Está podre, apodrecido, corrompido, corrupto. Assim a gente vive em nossa sociedade também com essas marcas de corrupção e de morte. Essa mulher espalhou ali aquele perfume, diz, a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Nós cristãos que devemos espalhar esse perfume nosso, que é o perfume de Cristo. Eu disse que Betânia significa a casa do pobre, a casa desse pobre, essa casa de Betânia, que é símbolo da igreja, ficou cheia desse perfume. Esse perfume de exagero que se derrama em cima de Jesus. O mundo nunca vai compreender muito bem a ação da igreja, a ação da evangelização, né? O que a gente faz por amor a Cristo. A igreja vai sempre lidar com isso. Olha só. Então falou Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus, aquele que eu havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Eu acho que ela estava desperdiçando aquele perfume nos pés de Jesus. Por que a gente não usa isso para dar aos pobres? O profeta Isaías diz: bem-aventurados sobre os montes os pés daquele que anuncia a boa notícia. Maria, ungindo os pés de Jesus, está ungindo os pés do mensageiro. E ao mesmo tempo a gente vê e pensa numa outra Maria, Maria de Madalena, que foi também ao sepulcro com os perfumes para cuidar do corpo de Jesus, né, cuidar do corpo do defunto, e lá o anjo vai dizer: por que é que vocês estão procurando no meio dos mortos aquele que está vivo? E ela recebe a missão de ir com seus pés velozes, saindo ali daqueles montes, do monte do Gólgota, para ir correndo anunciar aos discípulos que Jesus estava vivo. Bem-aventurados os pés daqueles que correm para anunciar a boa notícia. Bem-aventuradas as mãos destas que ungem os pés daquele que é o mensageiro de boas notícias. São João diz aqui que Judas falou daquela forma, não porque ele se preocupasse com os pobres, mas porque ele era ladrão e tomava conta da bolsa comum e roubava o que era depositado naquela bolsa. E Jesus disse para eles: deixai-a, ela fez isto em vista da minha sepultura.
Jesus vê naquilo ali um gesto profético, em vista da sua sepultura. E Jesus diz: pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que a pobreza é uma coisa com a qual a gente deve se consolar e ficar tranquilo, porque o pobre vai ter sempre. Estamos em Betânia, casa do pobre, e uma casa que ficou cheia de um perfume que foi jogado em cima dele. Jesus está citando uma passagem da Bíblia, está citando o capítulo 15 do livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Você já viu quando a gente diz um provérbio? Se eu digo assim para você: água mole em pedra dura, o que acontece? Você vai repetir para completar o provérbio, não vai? Tanto bate até que fura. Pois é. Então é um ditado que quando um começa um provérbio, um começa e o outro já sabe como completar. Assim também esse versículo 11 do capítulo 15 do Deuteronômio, quando Jesus disse: pobres entre vós sempre tereis, todo mundo que conhecia a Bíblia, eles sabiam de cor, sabia como era que completava a frase: abre a mão ao teu irmão e àquele que tem necessidade. Então Jesus não estava dizendo simplesmente que ia ter sempre pobre, mas que a gente, em relação aos pobres que íamos ter sempre, deveríamos sempre abrir as mãos. Então o ditado está bem completado nesse sentido: abrir as mãos aos pobres. Essa é uma necessidade que a igreja precisa manter viva. Continua aqui o nosso texto dizendo: muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, e não por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Muitos acreditavam em Jesus. 6 dias antes da Páscoa. Nós também estamos 6 dias antes da Páscoa, lendo essa passagem do Evangelho, e no 6º dia, o sábado, nós vamos, na celebração litúrgica, renovar a nossa profissão de fé. Nós vamos dizer também que nós acreditamos em Jesus. Jesus, que é o Cristo, ou seja, aquele que é o ungido. Aqui agora nós estamos diante dessa unção que Jesus recebeu em Betânia, que é a unção de amor da parte de Maria, que é a unção que cada um de nós recebeu também desse amor de Deus derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Né? Jesus diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, Ele me ungiu. Esse mesmo Espírito que ungiu Jesus, vai dizer São Paulo na carta aos Coríntios, foi derramado em nossos corações, o amor de Deus por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Essa unção de amor cada um de nós recebeu para ter cuidado uns com os outros. O corpo de Jesus foi preparado para a sepultura, não é? O nosso coração está sendo preparado para celebrar a Páscoa. Jesus coloca diante dos nossos olhos os pobres que nós vamos ter sempre conosco, aos quais nós devemos abrir as nossas mãos. Que o dia de hoje nos ajude a entrar nesse mistério da igreja, que é um mistério de desperdício, de doação completa, pelos mais pobres, pelos mais necessitados, por aqueles que precisam. Comecei lembrando a figura de São Gregório Magno, né, que aqui no Monte Célio lavava os pés dos pobres juntamente com a sua mãe Santa Sílvia e os monges que moravam ali com eles. Você sabe, lá naquele lugar até hoje tem uma casa agora das freiras de Santa Teresa de Calcutá, as Irmãzinhas da Caridade. Ali estão elas continuando a servir os pobres e aos necessitados. Eu e você, nós somos chamados também no início dessa Semana Santa a pensar nos mais pobres, a pensar nos mais necessitados que nós temos no meio de nós, aos quais nós precisamos abrir a nossa mão e o nosso coração. Que a gente possa alimentar também, ver os nossos gestos de amor e de caridade em relação àqueles mais necessitados que temos entre nós. Minha amiga, meu amigo, venha sobre nós no dia de hoje a bênção de Deus. Eu quero abraçar a cada um de vocês aqui, quem acompanhou essa live, e ela vai ficar aqui salva no nosso IGTV, depois nós vamos colocar lá no nosso canal, não é, do YouTube. Curta esse vídeo, divulgue-o se você achar que ele pode ajudar a outras pessoas a celebrar bem essa nossa Páscoa. Venha sobre você, minha amiga, meu amigo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.